Amém, glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos adorar ao Senhor. Que delícia a gente poder adorar esse Deus vivo, esse Filho do nosso Deus vivo, Jesus. O que veio, o que venceu, o que trouxe a vida por nós. Glória a Deus por isso, não é verdade? Que bom que nós podemos abrir a nossa boca e dizer: Jesus, o Senhor é lindo. Nós amamos ao Senhor. E que você aí em casa também, que você abra a sua boca e que você adore ao Senhor. Porque hoje eu tenho certeza que nós receberemos uma palavra do céu logo depois do nosso louvor. Mas agora nós vamos entregar a nossa adoração, a nossa verdadeira adoração ao Senhor, amém? Vamos lá adorar esse Filho do Deus vivo? Tu és o
agora nós vamos declarar: Senhor, Tu és o dono da nossa vida, aleluia. Tua graça me envolve, me fortaleço em Ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de Ti. Hey! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Meu coração transborda de alegria e paz. Trocaste o mal em mim pelo melhor de Ti. Teus sonhos são meus sonhos, estou em Tuas mãos. A vida tem sentido se viver pra Ti. Eu rendo a Ti meu coração. Que Teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de Ti. Quanto menos de mim, mais de Ti. Que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, Tu és libertador, sim, Tu és meu guia com tudo que sou. Eu quero só a Ti. Me faz o Teu reflexo, que possam ver-te em mim. Que a glória que eu receba seja dada a Ti. Eu rendo a Ti meu coração. Que Teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de Ti. Quanto menos de mim, mais de Ti. Que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, Tu és libertador, sim, Tu és meu guia com tudo que sou. Eu quero só a Ti. Oh, 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 oh. Eu rendo a Ti. Aleluia. Eu rendo a Ti. Só a Ti, Jesus, meu coração. Eu rendo a Ti meu coração. Que o Teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de Ti. Quanto menos de mim, mais de Ti. Que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, Tu és libertador, sim, Tu és meu guia com tudo que sou. Eu quero só a Ti. Oh, 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 oh. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós rendemos o nosso coração a Ti, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Dono do meu ser, guardião dos meus anseios, o conhecedor do meu coração. Eu me
guardião dos meus anseios, meu conhecedor do meu coração. Eu me entrego a ti. Jesus é só teu, Pai. O Senhor é o dono dele, Pai. O Senhor é exclusivo em nossas vidas, Senhor. O Senhor é exclusivo em nossas vidas, Pai. O Senhor é dono e rei. O Senhor reina sobre as nossas vidas, Jesus. Obrigado, Senhor, tu és adorado, Pai. Oh, Senhor, que o seu nome sempre seja exaltado, Pai. E por isso, Senhor, nós dizemos, nós somos teus, Senhor. Nós somos só teu, Deus. Obrigado, Jesus. E eu sou teu, Deus. Eu sou teu, pra sempre teu. 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 Jesus, meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor. Não existe, Senhor, declaração maior do que a nossa, do que o Senhor fez por nós e a nossa por te devolvermos, Senhor, o nosso coração, Pai. Oh, Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós nos rendemos e nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai. Nós nos entregamos a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Me entrego a Ti. Dizemos, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, pra sempre teu. Eu sou teu, pra sempre teu.
a cruz e o túmulo vazios, eles manifestam o amor de Deus pela sua vida. O sacrifício para perdoar os nossos pecados. E ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus. No Teu nome, amém, Senhor. E amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso 26. Só quero ler esse versículo porque, sabe, parece que a religião, ela quer nos conduzir a um relacionamento com Deus. Hebreus capítulo 9, verso 26. Quer conduzir o nosso relacionamento com Deus baseado em acerto e erro. Baseado, estou lembrando do Marquinhos aqui do Ed René, em crédito e débito. Você acertou, você tem crédito com Deus, então é pai. Você errou, você está em débito com Deus, então é um excomungado. Some daqui, você não vale nada, você não presta. A religião ensina assim, que quando eu acerto, eu sou aceito. Quando eu erro, eu sou rejeitado. Apresente-se a ele, certo ou errado, como filho. Meu pai e minha mãe, eu certo, eu chego pai. Eu errado, acho que é um pai, aí já tem um pai meio diferente, né? Senhor pai, porque seu pai, eu preciso de uns consertos, eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas eu nunca chamo o meu pai de Tito. Ele é pai. Mas você está errado. Ele continua sendo meu pai. Amém, meu irmão? Deus, Ele quer que você o veja como um pai. João capítulo 1, verso 12, está escrito o quê? Mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus. O que é receber Jesus? Aceitar que Ele morreu em favor da sua vida. Aceitar que Ele ressuscitou em favor da sua vida. A religião ensina que os obedientes são incluídos e os desobedientes são excluídos. Para quem que Jesus veio? Ele veio para os incluídos ou veio para os excluídos? Eu era um excluído. Você pode achar que não, mas todos nós éramos excluídos por causa da condição de pecado que nós nascemos. Não era condição de pecados que cometíamos ou ainda cometemos, mas era a condição de pecado original que nós tínhamos nascido. A condição de não crer em Jesus. João 16, 8, Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o homem do pecado. E Ele mesmo diz no versículo 9, do pecado porque não crê em mim. O problema não é do pecado porque eu minto, do pecado porque eu bebo, do pecado porque eu fiz isso ou deixei de fazer. O pecado de não crer em Jesus. Como, versículo Hebreus 9, 26. Ora, nesse caso seria necessário que Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Jesus se manifestou uma vez por todas. Para quê? O que está escrito na tua Bíblia? Aniquilar. O que é aniquilar? Fazer sumir, desaparecer, consumir, consumar e acabou. Jesus, de uma vez por todas, Ele se manifestou para aniquilar, pelo sacrifício dEle, o pecado. Amém? Você precisa ter essa consciência de que se você entregou sua vida para Cristo, não existe mais o pecado na tua vida. Ele foi aniquilado, ele foi consumido, ele desapareceu da sua vida. Pastor, é o que está escrito aqui. O sacrifício dele aniquilou o meu pecado. O pecado que eu herdei de Jesus, eu herdei de Adão. O pecado de não crer em Jesus. Ele foi aniquilado. Amém? Eu sou uma nova criatura. Mas a todos quantos o receberam, aceitaram o sacrifício que aniquila pecado de Jesus, aceitaram a ressurreição que nos justifica. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Essa palavra poder em grego é exousia. Exousia significa autoridade. A autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem, os quais não nasceram nem da carne, e nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Quando eu aceito o sacrifício de Jesus, que aniquila o meu pecado, eu me torno filho, e filho erra.
Não é bom errar, mas filho erra. Todo erro, a maioria dos erros tem consequências. Dependendo do erro, do pecado, do desvio, a consequência é maior ou é menor, mas sempre tem. Então procure, você e eu, como filhos de Deus, que nós venhamos procurar a não errar. Sabe o que significa a palavra pecado em grego? Amartia. E amartia significa errar o alvo. Todas as vezes que erramos o alvo, a pontuação é menor. Amém? Existe uma mosca. Pô, eu errei, a mosca valia 100, depois dela vale 70, depois vale 50, depois vale 20, depois vale 10, depois vai para um oftalmologista, para um óculos, para acertar pelo menos a tábua, lá que não está nem acertando a tábua. Irmãos, todas as vezes que erramos, que nós distanciamos do alvo, nós estamos perdendo. Amém? Você é uma nova criatura, você que já creu em Jesus, entregou sua vida para Ele, você é um filho de Deus. Nunca se apresente diante do seu pai como uma criatura. É uma afronta para ele. É eu chegar para o meu pai e... É o filho pródigo. O filho pródigo fez a maior cachorrada do mundo, gastou herança, fez um monte de bagunça. Quando ele voltou para a casa do pai, o pai correu, abraçou, beijou. Depois que ele separou do pai, o filho fala para o pai, pai, eu já não sou digno de ser tratado, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno de ser tratado como um teu filho. Como seu filho, me trate segundo um dos teus trabalhadores. Isso foi uma afronta para o pai. O pai fez o quê? Ser filho. Trabalhador, traz uma roupa nova, traz um anel, põe um anel no dedo dele sob autoridade, vestes novas, vestes justiça, porque ele é filho. Estava sujo, mas ele é filho, e filho anda com roupa limpa, roupa purificada. Anel no dedo fala de autoridade. Ele é filho, ele tem autoridade. Sandália no pé. Segundo aquele tempo, os escravos andavam descalços, mas os filhos sempre andavam calçados. Então você, filho, você precisa andar calçado. E foi a maior revelação que eu tive nos últimos anos. Deus falou assim, e pega aquele boi, o mais gordo, e mata e faz um churrasco. Qual que é a revelação? Com Deus não é salada, é churrasco. Amém, meu irmão? Quem recebe, levanta a mão. Olha lá, o Maurição, olha lá. Tem uma turma que crê da mesma forma. Amém? Você é nova criatura. Você é filho. Amém? 4 aplicativos para você instalar na sua vida. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Um dos meus preferidos. Jeremias 29, 11. Sei que tem medo do seu futuro. Jeremias 29, 11. Para eu descobrir, pelo menos tem uma base, se amanhã vai chover. Terça, eu instalei o tempo agora. E esse tempo agora, ele me dá previsão de alguns dias. Às vezes acerta, às vezes erra. Às vezes está lá no celular, chovendo, o sol está arrebentando. Às vezes está de sol e fala que está chovendo, mas aleluia. O homem erra, amém? Eu achei muito bacana. O homem é bocudo demais. O homem quer mandar até na mãe natureza. O ano passado, exatamente um ano atrás, quando os reservatórios de água, principalmente lá em São Paulo, Cantareiro começou a baixar, entrou num volume morto, aí chamava todo dia nos jornais, tinha os entendidos. Aí era o presidente, era o professor, era o doutor em assuntos hídricos, era o secretário de nhenhenhé, porque para voltar era só daqui 3 anos, se chover. E no ano que vem, por causa do El Ninho, da Ninha, não sei de quanto mais, não tem previsão de chuva, então vocês podem esquecer. Eu vi a reportagem ontem. O reservatório de Cantareiro em São Paulo já está com seus níveis normais. Isso não significa que, então vamos desperdiçar, não é isso. Mas, você acha que você conhece o tempo, meu amigo? Mas eu estudei, eu estou andando com o teu estudo. Eu quero saber do Senhor. A previsão desse ano é de crise, a previsão desse ano é de recessão. Tem gente que está... Aí quando dá errado, fala assim, eles estão certos. Meu irmão, eu quero que eles estejam errados e o meu Senhor esteja certo. Amém? Previsão de tempo. Nossa, o que vai ser da minha vida? O que vai ser isso? O que vai ser aquilo? Jeremias 29, 11 diz o quê? Eu
é que sei, Deus falando, você não sabe nada, inocente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Olha que maravilha. Você já imaginou todos os dias, na hora que vier um pensamento errado, você clica ali, olha no celular. Deus tem pensamentos de paz para mim. Deus me ama. O meu pai me ama. O meu pai, ele foi capaz de entregar o seu próprio filho em favor da minha vida. Ele tem coisas boas para a minha vida. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia significa o desejo mais profundo de Deus em sempre fazer coisas boas para a tua vida. Isso é pai, ou não é? Isso é uma expressão do amor do Pai. Eu sempre tenho coisas boas para você. Eu sempre tenho expectativas boas em relação à sua vida. Eu sempre quero que a tua vida dê certo. Qual pai que não quer isso para o seu filho? Qual pai que não se esforça para produzir o melhor para o seu filho? Ele, o Pai de Jesus, já se esforçou. A Bíblia diz que Ele amou a você e a mim de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Romanos 8,31 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, você que é pai, você não quer poupar o seu filho de tudo quanto é coisa ruim? Às vezes tem uns pais que até exageram, né? Cria o filho dentro de uma redoma de cristal, ultrapassa os cuidados. Deus, Ele amou a você e a mim de tal maneira que Ele entregou o único filho dele em favor da sua vida, sem você pedir, sem eu pedir, sem merecermos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele, graciosamente, eu amo isso, é graça, é gratuito, é o aplicativo que abaixou gratuito, não teve que pagar nada não. Você abaixou, instalou na sua vida, é gratuito, é de graça, não custa nada. Graciosamente todas as demais coisas. Irmãos, aceite isso na sua vida. Amanhã, quando você acordar, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Quando você acordar amanhã, que o seu primeiro pensamento seja esse. Deus tem coisa boa para mim nesse dia. Mas eu escutei um monte de coisa ruim. E daí? Eu confio na previsão do tempo do Senhor, do que na previsão do tempo que eu estou vendo, que eu estou sentindo e que eu estou pensando. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Ah, mas hoje está ruim. E daí? A gente acha que quando as coisas estão melhorando, então Deus está no negócio, está melhorando. E se as coisas estão piorando, Deus está longe, Deus não está vendo, meu irmão. Para Jesus, basta uma única palavra e tudo muda. Amém? Exemplo. Atos capítulo 16, Paulo e Silas, porque estavam pregando o evangelho da graça, pancada veio e vai para a cadeia, apanhou, como eu falo, apanhou igual gato no saco, e aí está lá com as costas todas arrebentadas. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, de maneira que os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo seguinte, de repente, veio um terremoto tão grande que sacudiu o alicerce de todos, e todos ficaram livres. Ninguém fugiu, mas a cadeia de todos foi aberta. O que significa isso? Não começou com... Eles começaram a cantar, Silas, olha lá, começou uma trinca na parede. Silas, vão cantar. Começaram a adorar a Deus, e de repente a trinca... Não! Não tinha nenhuma perspectiva. Meia-noite, não existia nenhuma perspectiva de melhora. Mas porque eles creram que Deus sempre tem pensamentos de paz. Nós sempre cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que estão vivendo segundo o propósito dEle, o chamado dEle. Não estamos vivendo segundo as notícias. Basta uma palavra de Deus, basta um mover de Deus, aconteceu tudo. Batizou o carcereiro, batizou a família do carcereiro inteiro e beleza, vamos embora. Irmãos, primeira coisa, instale isso na sua vida. Instale esse versículo dentro do seu coração. Previsão de tempo para mim qual que é? Deus tem coisa boa para a minha vida. O mundo tem não, mas Deus tem. O meu patrão não tem, mas Deus tem. Meu funcionário, meu cliente, a Dilma e por aí vai. Ninguém tem, mas o meu Senhor tem. Amém? Crie isso dentro de você.
Aceite isso, implante isso na tua vida. Amém? Vamos mais um? Saúde. Esses dias eu estava com o irmão, Isaías 54, 53. Eu estava com o irmão que ele estava me mostrando no celular dele, no iPhone. Ele tem um aplicativo que fala o tanto de água que ele bebe por dia. Que, segundo as nutricionistas aí, diz que tem que tomar pelo menos de 2,5, 3 litros. 3. Fica até enrugado no final do dia, mas toma. E ele tem um aplicativo que, então, sobre a saúde, mede o tanto que ele bebe. Tem aplicativo que mede quantas calorias você queimou, quantos passos você deu, a atividade física que você fez, tudo isso é computado no aplicativo do celular e no final do dia, hoje eu queimei 2.000 calorias, hoje eu bebi 2,3 litros de água. Instala um aplicativo, esse aplicativo aqui, Isaías 53, verso 4. Certamente. O que é certamente? Com toda certeza. Pastor, você já orou por pessoas que não foram curadas? Muitas e muitas vezes. Você desistiu? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que certamente. Mas não teve ainda. Vai ter. Nós não somos daqueles que andam para trás, que retrocedem. Nós avançamos pela fé. O que é andar pela fé? É andar baseado no que está escrito. O que é andar segundo a visão, os sentidos? Nós temos, são 5, né, sentidos naturais. Visão, olfato, paladar, tato e audição. Existe a fé não é o 6º sentido. A fé é o sentido do crente. O crente anda pela fé. Como é que ele chama? Pedro andando sobre as águas, ele estava contrário à natureza. E ele foi prevalecendo contra o natural. Só que aí a Bíblia diz que ele começou a reparar na água e na força do vento. Ou seja, ele parou de andar pela fé e começou a andar pelo sentido natural. O que eu estou... Estou louco, isso não é normal. Você recebe um diagnóstico e o diagnóstico confirma uma enfermidade. A Bíblia diz que certamente Jesus tomou sobre si as enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. Você tem uma opção: confessar a cura ou confessar a doença. Amém? Quando você quis ser salvo, Romanos 10, 9 diz assim: porque com a boca, misturei aqui, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Eu acho engraçado que tem pessoa que até hoje, para aceitar Jesus, confessa isso. Mas para receber cura, confessa a doença. Jesus tem dó de mim, eu não aguento mais essa dor. Para de confessar a doença. Para de falar da doença. Fale da cura. Para você ser salvo, você não confessou os seus pecados. Não, pastor, eu confessei. Deixa eu te dar uma notícia. Confessar pecado para Deus, para quê? Pastor, para você ser salvo, você confessou. Meu irmão, Romanos 10, verso 9, com a tua boca confessar Jesus, você vai ser salvo. Não está escrito, se com a tua boca confessar pecados, você vai ser salvo. No tempo de João Batista, confessava pecado para arrependimento. No tempo de Jesus, confessa o nome dele para salvação. Nós estamos em qual ano? 2015, depois de Cristo. Depois que Cristo morreu para aniquilar o meu pecado. Depois que Cristo ressuscitou para me inocentar, me receber, me aceitar. Eu vou confessar o que para ser salvo? Pecados. Ai, Deus, eu sou um pecador, tem dó de mim, me perdoa. Beleza. Jesus. Qual que é a oração para receber Jesus? Jesus, me perdoe por não crer em você. Eu preciso de ti, Jesus. Me salva. Você é o meu Senhor dono e você é o meu Salvador. Acabou. É o que está escrito, ou não é? Esses dias eu preguei sobre isso. Se tem alguém meio assustado assim, eu preguei sobre isso, acho que tem 2 domingos. Assista depois. Arrependimento de João Batista era arrependimento de pecado e confissão de pecado. Arrependimento no tempo de Jesus é mudança de mente. Eu não achava que eu precisava de Jesus.
Eu achava que as minhas boas obras me inocentavam diante de Deus. No tempo de João Batista, arrependia-se dos pecados e confessava os pecados. No tempo da graça, no tempo de Jesus, arrepende-se da mente, muda a maneira de pensar, metanoia, mudança de mente. Eu pensava assim, eu não precisava de Jesus. O Espírito Santo veio e me convenceu do pecado, o pecado de não crer em Jesus. A minha mente foi mudada. Agora, Jesus, eu preciso de você. Eu não te via como Senhor e Salvador, mas agora eu te vejo. Jesus, entra na minha vida. Acabou. Salva esse aplicativo no teu coração. Ele morreu por isso. Ele pagou o preço da sua enfermidade, da sua doença, da sua dor, do seu desconforto, da sua aflição. Você não precisa, pastor, mas o que eu faço? Fale, confesse, declare o que Jesus fez por você. Da mesma forma que vier assim um pensamento, nossa, mas o que vai ser esse ano? Ei, aciona o teu aplicativo. O Senhor tem pensamentos de paz para mim. Jesus me ama, Ele morreu por mim. Deus sacrificou o Filho dele por causa de mim. O meu ano vai ser uma bênção, no nome de Jesus. Quando a doença vier, quando a enfermidade vier, acione isso daqui. Leia isso. Jesus me cura, eu sou curado. O Senhor me cura, eu sou curado, no nome de Jesus. Salmo, quer ver? Salmo 110? Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Salve esses aplicativos de saúde na tua vida, salve esses versículos na tua vida, no teu coração, e às vezes, se for necessário, até mesmo no teu celular. Na hora que vier alguma coisa, aperta lá, abre esse aplicativo e leia, confesse, fale. Isaías 55, 11 diz que a palavra que sair da boca do Senhor não voltará para ele vazia, mas ela vai cumprir o que foi determinada, ela vai fazer acontecer. Quando eu e você falamos a palavra de Deus, nós falamos, a palavra sai, ela não vai voltar para nós vazia, ela vai se cumprir. Pastor, mas não cumpriu no mesmo dia, e daí? É tão interessante que quando uma pessoa vai ao médico, e o médico prescreve para ela ali uma receita, olha, você tem que tomar esse antibiótico aqui 2 vezes por dia, durante 21 dias, ou durante 14 dias, e nesse exato horário. A pessoa, ela acredita naquela receita, ela acredita no remédio, e ela toma o remédio, aquele medicamento naquele horário durante todo o tempo. E qual que é o resultado? Ela é curada? Meu irmão, comece a declarar a palavra de Deus 2, 3, 5, 10, 20 vezes por dia. Espere o tempo para que a palavra vá e ela volte para você e ela vai trazer resultados positivos para a tua vida. Da mesma forma que uma pessoa, eu estou com isso, eu estou com essa doença. E ela espera 10 dias, 20 dias para ela ser curada, e ela continua firme naquele medicamento. Meu irmão, continue firme na palavra. Se ela tomar o remédio da primeira vez, não deu resultado, ela para? Não para não. Então você e eu também, nós não podemos parar. Nós vamos 1 dia, e 2, e 10, e até o último dia, por quê? Porque na minha Bíblia e na tua Bíblia está escrito que certamente, sem dúvida alguma, Ele levou as minhas dores. Convença-se disso. Declare isso para você. O diabo não precisa ouvir, quem precisa ouvir é você. Declare isso para a tua vida. Provérbios, quanto? 4, olha ali para frente. Provérbios 4. Versículo 20, olha o que está escrito, que bacana. Falando sobre a palavra. E o que é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. Ele é o verbo vivo que se fez carne. Olha o que está escrito, Provérbios, capítulo 20, 21 e 22. Olha como que Deus nos chama. E se Ele nos chama assim, o que Ele é? Se o Deus me chama de filho, Ele é o quê? Pai. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos teus ensinamentos, inclina os ouvidos, ou seja, esforce-se para ouvir a minha palavra.
Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Ou seja, para de ser igual Pedro, ficar reparando nas outras coisas. Mantenha a minha palavra na frente dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Em outras traduções, aqui em vez de saúde é remédio. A palavra de Deus, eu vou tomando esse remédio, eu vou tomando essa palavra, e essa palavra vai trazendo benefício para a minha vida. E de repente, eu estou curado, eu estou sarado. Tem pessoas que são curadas instantaneamente, tem pessoas que é um processo. Amém, meu irmão? Instale esse aplicativo de saúde no teu celular, na tua vida, no teu coração. Aplicativo financeiro. Pastor, esse que eu estou mais precisando. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 8. Tem gente que tem aplicativo e sabe os índices da bolsa e sabe quanto que... Agora essa semana estava, né? Que teve uma queda nas bolsas e lá na Europa e da China. E está todo mundo com medo da China, porque se a China fizer isso, meu irmão, ei... Meu Deus não é chinês, o meu Deus é o Senhor. Amém? 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. O que está escrito? Pois conheceis a graça. Você conhece essa graça? Segundo a lei, eu só sou abençoado eu sou abençoado proporcionalmente no que eu faço. A Bíblia diz que, né? Se você plantar muito, você vai colher muito. A minha colheita não depende da minha plantação. Pastor, mas a Bíblia diz que se eu plantar mais, eu vou colher mais. E se eu plantar pouco, eu vou colher pouco. Passa para frente, 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. Olha o que está escrito. Nós estamos falando da graça de Paulo. Isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O versículo 7 é o ensinamento do versículo 6. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. O que é contribuir pouco? Contribuir com tristeza ou por necessidade? Quem contribui pouco? Aquele que contribui com tristeza. Hoje no final do culto, chegou a hora. Não, meu irmão, nem vem trazer oferta com tristeza não, porque vai fazer mal para você. Você vai querer pôr Deus na parede, porque você trouxe um dinheiro, você trouxe uma semente, você fez uma oferta, e você acha que a tua oferta constrange Deus. Como muitos pregadores ainda, né? Malaquias 3,10, provai-me nisso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu. Um dia eu escutei talvez o pregador mais famoso do Brasil falando, quando você traz o seu dízimo, você coloca Deus contra a parede. Falei, que bacana, hein? Deus se transformou e eu fiquei grande. Eu ponho Deus na parede com a nota de 50. Eu ponho Deus na parede, eu ponho o Deus que é dono do ouro e da prata na parede com 100 reais, 200, 1.000, 3.000, 5.000. Que Deus é esse? Que se intimida, que é acuado, que é pressionado, que fica com medo de mim porque eu estou levando ali 1.000 reais. Sabe o que é contribuir pouco para mim? Contribuir pouco para mim é contribuir com tristeza ou por necessidade. Deus, amanhã eu tenho um boleto para pagar, então você se vira. Ó, a minha parte eu estou fazendo, então você faz a tua. Deus não é assim. Ou isso não é Deus. Isso é outra coisa. Contribuir muito é contribuir com alegria. Entenda uma coisa, meu irmão. Você dá daquilo, você não dá... Deixa o versículo 10 responder. Versículo 10 diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem que te dá semente? É o meu trabalho, não é não. Deus te deu vida, Deus soprou o fôlego de vida em você, você virou gente. Deus te deu um corpo, Deus te deu capacidade, Deus te deu um trabalho, te deu uma empresa. Ele que dá semente para você semear. Amém? Quando você entende isso, o teu coração muda, você fica grato. Ofertar para mim é uma expressão de alegria, de adoração.
Deus, eu quero que a sua obra, eu quero participar da tua obra, o Senhor está me convidando a participar da sua obra, o Senhor está me dando semente para semear, o Senhor não está me dando semente para juntar celeiros. Amém? Deus não está dando dinheiro para você, simplesmente para você colocar lá no banco e falar assim, bem, agora é igual aquele que Jesus disse lá em Lucas 12, não, eu tive uma colheita muito grande, agora eu vou construir um celeiro maior ainda, eu vou colocar tudo lá no banco, e agora, né, ele fala para a alma dele, come, deita e regala-te, porque o que você tem agora vai até o resto da vida, achando que é ele que construiu aquilo. Meu irmão, quando você entender que é Deus, que é o Pai, que te dá condições para ganhar dinheiro, Ele te dá condições de viver, Ele dá condições de prosperar a sua vida, é Ele que te prospera. A sua oferta vai ser generosa, vai ser liberal, vai ser com alegria, não vai ser com tristeza e não vai ser por necessidade, não vai ser troca. Não vai ser, Deus, eu estou fazendo, então você tem que fazer. Não, meu irmão, você tem condição de fazer porque Ele já fez. Nós nunca agimos, nós simplesmente reagimos. A ação veio dele, de mim vem a reação. Eu ajo baseado no que ele já fez. Vamos voltar aqui. 2 Coríntios 8:9. Eu preciso conhecer essa graça, esse favor imerecido, essa dádiva de Deus em favor da minha vida, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Talvez uma das palavras mais preciosas desse versículo. O que Jesus fez, ele se esvaziar, porque aqui diz que para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A Bíblia, esse versículo está dizendo o quê? Que existe um favor de Deus em relação à sua vida. Jesus sendo rico, por amor da tua vida, ele se esvaziou e falou, não, eu quero dar semente para eles. Eu quero prosperar a vida deles. Irmão, você que é pai, que é mãe, responda para você. Você deseja que seu filho seja próspero? Ele é pai. Ele deseja que eu e você sejamos prósperos. Prósperos não é igual a milionário. Prosperidade não quer dizer que nunca vai ter falta. Filipenses 4:11, Paulo diz assim, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a ter e a não ter, na fartura e na escassez. No versículo 13, eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece, é dele que vem a minha riqueza, é Ele que me dá semente para semear, é Ele que prospera a minha vida, foi Ele que sendo rico se esvaziou para me enriquecer, é isso que está escrito. Provérbios 10:22, se eu não estiver enganado, está escrito que a bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores. Quantas pessoas estão enriquecidas de maneira lícita, correta, e de maneira ilícita, incorreta, e elas têm dores, elas não desfrutam daquilo. Deus, Ele quer abençoar a sua vida, prosperar a sua vida, e a prosperidade do Senhor, ela não traz consigo dores. O que é trazer consigo dores? Não desfrutar daquilo que você tem. Quantas pessoas têm um monte de dinheiro, mas não têm saúde para desfrutar do dinheiro? A pessoa tem um monte de dinheiro, mas tem uma vida, uma família, tudo arrebentado. O que adianta o dinheiro? O Evangelho é algo integral. Ele salva-nos para sempre, eternamente. Ele deseja que a minha vida profissional, financeira, seja salva. Ele deseja que a minha vida de saúde física e emocional seja uma vida saudável. O que adianta ter muito dinheiro e ter depressão? O que adianta ter... Nossa, está uma moda agora de psicoterapeuta, não sei das quantas, psico e terapeuta. O que é isso? E eu não sou contra de forma alguma ao médico, ao remédio. Sim, Deus usa. Mas será que virou uma moda? Todo mundo precisa disso? Será que é assim? Está doente e acha normal isso? Isso não é normal. Isso pode ser um remédio para aquela situação, mas isso não é normal. Deus tem saúde para nós. Deus tem liberdade para nós. Amém, meu irmão? Deus, Ele deseja prosperar a sua vida. Ai, mas esse ano de crise, meu irmão, na hora que vier isso na tua cabeça, tem um favor na minha vida.
Entenda que é graça, não é trabalho. Pastor, então significa que eu não vou trabalhar? Não, é o contrário. Você será o melhor profissional na sua área, tendo certeza de que o Senhor tem um favor na tua vida. Faça aquilo que está na tua mão fazer, tendo convicção, certeza, conhecimento dessa graça, que existe uma graça do Senhor na tua vida, existe um benefício de Jesus em favor da tua vida, Ele deseja realizar coisas boas na tua vida. Amém? Como é que Deus tem pensamentos de paz para mim se eu estiver enfermo? Deus tem pensamentos de paz, eu tenho saúde, mas estou quebrado. Você entende que os pensamentos de paz, um futuro bacana, engloba tudo isso? Amém, meu irmão? Para fechar. Romanos capítulo 1. Esse se tornou, Romanos 1,16, esse se tornou o meu versículo preferido. Romanos 1, 16 e 17. Eu ia ler mais, mas nós vamos parando por aqui. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Tenha certeza que Deus tem pensamentos de paz para você, Ele tem um futuro bom para você. Ele tem saúde para a tua vida, Ele tem dinheiro para a tua vida. Amém? Romanos 1, 16, Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele não está falando da religião evangélica. Eu não me envergonho das boas novas de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de salvação para todo aquele que crê, não é para todo aquele que é obediente, perfeito e faz. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque chegou primeiro para o judeu e também depois para o grego, representando todos os gentios. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, do início ao fim, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para me salvar. Visto que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, abre aí. Você precisa salvar tudo isso no teu celular. Porque o diabo, ele não brinca. Ele sempre vem, às vezes com uma acusação, vem com uma condenação, vem com medo, vem com pensamento, vem com sentimento. Jesus, quando ele foi atacado pelo diabo, ele usou a palavra. A Bíblia diz que o diabo o deixou até momento oportuno, ou seja, ele ia voltar depois. Da mesma forma comigo e com você, ele vem, os dardos inflamados, ele fala, ele lança setas, pensamentos, desejos, vontades que são dele, não são do Senhor. Às vezes me deixa mal, triste, ansioso, preocupado e sai. Se eu não combatê-lo com a palavra, eu vou ficar prostrado. Agora, se eu combatê-lo com a palavra, ele vai sair igual um cachorrinho com o rabinho no meio das pernas, mas depois ele vai voltar. Ele sempre volta. Pastor, não fala um trem desse que eu nem durmo de noite. Meu irmão, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? O diabo, ele anda, deixa eu ver, ele fica mais de longe. Se ele ver alguma brecha, o que é a brecha que o diabo vê? Ignorância contra a palavra, falta de conhecimento. Se a pessoa não conhecer a graça financeira na vida dela, ela vai, cada dia ela vai dar mais, eu vou dar mais, porque se eu der mais dinheiro, Deus vai dar mais dinheiro. Mas não é assim que funciona. Você pode dar, você e eu, nós sempre devemos dar o melhor, com alegria, com contentamento, com liberalidade e generosidade. Não para receber, nós damos mais, porque nós já recebemos. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado, Deus. Deus fez Jesus pecado por nós, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. No Evangelho se revela a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A tua culpa, a tua condenação, as tuas transgressões
foram sobre a vida de Jesus. Jesus, ele recebeu tudo isso. Ele foi punido com tudo isso, com toda afronta, com toda dor, com toda miséria, com toda acusação, com toda condenação. Jesus, ele se fez, ele foi injustiçado para que você e eu fôssemos justificados. É como se uma pessoa, é literalmente isso. Uma pessoa inocente pagou o preço do pecado de todos os pecadores. Quando você entende isso, quando isso entra dentro da tua vida, você fica livre. Livre de quê? Livre das acusações do diabo. Porque você e eu, nós vamos errar. E nas horas que errarmos, o diabo vai tentar fazer com que nós nos tornemos injustos diante de Deus. Quando nós desobedecemos, o diabo e a religião quer nos tornar injustos ou indignos diante de Deus. Mas quando nós entendemos que o que Jesus fez por nós, Ele fez por nós, não fomos nós quem fizemos, não fomos nós quem fomos sacrificados para aniquilar o pecado. Lembra do versículo? Foi Jesus quem foi sacrificado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo fôssemos feitos justiça. O que é uma pessoa justificada? Ela é inocente. Mas eu e você somos inocentes baseado no que nós fizemos ou fazemos, ou naquilo que Jesus fez. Somos inocentados porque cremos no que Cristo fez. Volta para fechar. Romanos 5,19. Eu e você, nós temos que ser igual o Rambo. Quem é do tempo do Rambo, levanta a mão. Rambo 1, 2, 3. Teve 4 também? O Rambo ia para a guerra com espingarda, garrucha, bazuca, faca no dente. Bicho ia voando. E nós temos que ser assim com o diabo. Nós temos que estar armados. Não com boas obras, armados com a justiça de Deus, com a palavra do Senhor. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Que homem que é esse? Adão. A desobediência de Adão me tornou pecador. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem que é esse um só? Jesus. A obediência de Cristo me tornou justo, me tornou inocente, me tornou aceitável diante de Deus, porque a minha injustiça foi sobre a vida de Jesus, e a justiça de Jesus veio sobre a minha vida. A minha doença para Jesus, e a saúde de Jesus para a minha vida. A minha pobreza para Jesus, e a riqueza de Jesus para a minha vida. A minha ansiedade e insegurança para Jesus, e a paz de Jesus para a minha vida. Isso é injustiça e justiça. Eu me tornei justo não porque sou obediente, eu me tornei justo por causa da obediência de Cristo. Amém? Por isso que diz, o justo viverá pela fé. O justo, quem que é o justo? O justo é o perfeito. O justo é o que cumpre todas as leis. O justo é o perfeito marido, o perfeito pai, o perfeito trabalhador, o perfeito... Não. O justo é aquele que creu na justiça de Deus em Cristo Jesus. Justo é aquele que aceitou o sacrifício de Cristo em favor da vida dele. Esse é o justo. Justo não é perfeito. Justo, ninguém é perfeito. Justo é uma pessoa que aceitou o sacrifício de Cristo em favor da vida dele. Esse justo, ele vive pela fé. O que é viver pela fé? Eu vivo pela fé. O que é viver pela fé? Eu vivo por aquilo que Cristo já fez por mim. No que diz respeito à minha vida, eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou procurar comer uma comida mais saudável. Eu vou procurar fazer uma atividade física, porque eu quero chegar nos meus 50, 60, 70, 80 anos disposto. Isso está na minha mão fazer, mas isso não é obra. Isso é responsabilidade minha. Eu vou trabalhar, se eu sou o dono, eu vou ser um excelente dono, eu vou ser um dono crente, um patrão crente. Se eu sou um funcionário, eu vou ser um funcionário crente, eu vou ser um excelente funcionário. Tendo certeza, convicção, que existe favor de Deus na minha vida. Deus quer me prosperar, seja como dono, seja como funcionário.
que está na sua mão fazer? Faça. Não como uma obra. Ah, Deus, eu tenho feito, então você tem que fazer. Não, eu tenho feito porque isso é o certo. Isso é o normal. Com todas as notícias ruins que você tem ouvido, nunca se esqueça que evangelho significa boas notícias. E não existe notícia melhor do que você e eu tínhamos uma dívida impagável e Jesus pagou essa dívida por você, para você e para mim. Você já imaginou? Pensa, uma pessoa, ele tem 30 anos para pagar a casa dele, está devendo 50 meses do carro, tem uma dívida no banco que ele já está perdendo o sono, os cabelos e a saúde. Ele tem uma dívida impagável que ele não sabe o que ele vai fazer. Chega uma pessoa e fala assim, traz para mim tudo que você está devendo. E essa pessoa soma, ou essa dívida deu R$ 952.500. Dá uma caneta aí. Vai lá e quita. Só você pagar agora. Você já imaginou que alegria? As pessoas acham que a graça vai dar ocasião para o pecado. Quando você entende que Cristo, Ele pagou a tua dívida, você vai ficar grato para sempre para Ele. Você vai olhar Jesus e falar assim, caramba, Jesus, que coisa tremenda e maravilhosa que você fez por mim e para mim. Hoje eu sou livre, eu não tenho dívida mais. Romanos 5, verso 1 diz assim, justificados, pois, ou seja, inocentados, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Por que hoje eu tenho paz com Deus? Porque Cristo pagou toda a minha dívida. Ele se fez o sacrifício para aniquilar o meu pecado. Marcelo, a partir de agora, você está livre. Qual que é o meu relacionamento com Ele? Gratidão, reconhecimento, amor, dedicação. Eu quero te servir por amor, por gratidão. Eu quero ofertar, não é porque eu quero receber mais, não. Eu oferto por amor, por alegria, com gratidão. É o Senhor que dá semente para eu semear. E quando nós começamos a conhecer a graça, nesse sentido, porque ela é literalmente isso. Abra sua Bíblia para a gente fechar. Colossenses, sobre dívida. Colossenses capítulo 1 ou 2, quer ver? Colossenses, isso. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. E 15, olha que tremendo para você guardar dentro do seu coração, para você ser cada dia mais grato a Deus. Deus, não é possível que você fez um trem desse para mim. Fiz. Eu fiz porque eu te amo. Eu fui enfermo para te curar, porque eu te amo. Eu me empobreci para te enriquecer, porque eu te amo. Eu fui sacrificado para te perdoar, porque eu te amo. É o amor de Deus. O Evangelho é a manifestação do amor de Deus. Só que para o amor de Deus chegasse em mim, a justiça tinha que ser satisfeita. E a justiça foi satisfeita em Cristo, não foi satisfeita em mim. Isso é graça. Colossenses 2, verso 13 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, para mim e para você, que estávamos mortos espiritualmente, porque éramos pecadores, não porque cometíamos pecados, mas éramos pecadores por causa da desobediência de Adão. Para você, Marcelo, para todos nós que éramos mortos, Cristo, Deus vos deu vida juntamente com Jesus, com Ele, perdoando alguns, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oh, irmão, você entendeu? Você e eu estávamos mortos. Deus me deu vida com Cristo, perdoando todos os meus pecados e perdoando toda a minha dívida. Toda a lei foi cumprida em Cristo, toda a dívida que eu tinha foi cancelada em Cristo.
Não estou falando em dívidas naturais, dívida espiritual. Uma dívida que eu era incapaz de pagar. A minha dívida ela foi quitada inteiramente, integralmente. Marcelo, você não precisa fazer mais nada, porque eu já fiz tudo para você. Eu aniquilei o pecado. Eu não deixei nada para você fazer. A única coisa que ficou para você, Marcelo, você me quer? Você me aceita? Aceitar Jesus é você pegar a sua vida escangalhada, a sua vida morta, a sua vida em dívida, endividada. E Ele chegar para você e falar assim, ó, esse cheque aqui é para pagar a tua dívida. E você simplesmente fala, Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Entenda que aceitar Jesus é confessá-lo. Aceitar Jesus não é confessar pecados. Amém? Coloque-se de pé. Tem esse momento de adoração, de gratidão a Deus. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo o que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. Graça te dou tudo o que sou. Espero em ti, eu espero em ti, eu espero em ti. Jesus, quanto mais te conhecemos, conhecemos mais dessa graça, desse desejo seu em fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, os seus pensamentos que são pensamentos de paz, os seus caminhos que são caminhos mais altos e firmes. Espírito Santo, que essas palavras, esses aplicativos, essas verdades libertadoras sejam baixadas no nosso coração, sejam gravadas em nossas vidas, para que de fato vivamos em novidade de vida, vivamos como filhos e filhos amados,
filhos que o Pai tem prazer em nossas vidas. Espírito Santo, que as nossas vidas sejam vidas sobrenaturais, vidas que sempre creem em Ti, a despeito das circunstâncias, apesar das nuvens, apesar das tempestades, apesar das notícias ruins, que nós sempre optemos pelas boas notícias do Evangelho. Apesar das nossas falhas, que nós venhamos olhar para os Teus acertos. Às vezes as Tuas obras não serão perfeitas, mas creia na obra perfeita de Cristo em favor da sua vida. Não dependa da sua oferta, dependa da oferta de Cristo em favor da tua vida. Entenda que a dívida foi paga. Você é justo não porque você é bom e perfeito, você é justo porque você aceitou o sacrifício de Cristo em favor da sua vida. E o justo vive pela fé. O justificado, o inocentado, o filho, ele vive debaixo do Pai. Se submete ao Pai, acredita no Pai. Espírito Santo, que as nossas vidas sejam vidas assim, diferentes, vidas como o apóstolo Paulo, que mesmo nos dias ruins, oravam e cantavam louvores ao Senhor. Vidas que nós podemos todas as coisas, tanto na fartura quanto nos dias de escassez, a nossa fé não muda. A nossa convicção do Teu amor não muda. Quando ouvimos notícias ruins, notícias más, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que sempre tem notícias boas para nós, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Espírito Santo, muito obrigado por nos salvar, por nos convencer da nossa necessidade de Cristo e nos conduzir até Ele. A Ti toda a honra e toda a glória no Teu nome. Amém, Jesus. E amém. Amém. Gratidão. O traço da graça é gratidão. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Veja nas suas orações se você tem mais agradecido ou se tem mais pedido. Você vai entender que nível de graça você está. Ai, Deus faz isso. Deus, eu não aguento mais. Deus, Pai, pelo amor de Deus. Blá, blá, blá. Olha para a tua vida, Pai, muito obrigado. Eu sou grato a Ti. O Senhor me deu saúde. E o Senhor me deu todas as demais coisas. Pode não ter manifestado ainda, mas o Senhor já me deu. Isso é fé. O Senhor já fez. Isso é fé. Pode não ter manifestado, aparecido ainda, realizado ainda na minha vida, mas o Senhor já fez. O Teu sacrifício foi perfeito, uma vez por todas, para aniquilar o meu pecado para sempre. Amém? Ofertar é gratidão, é alegria, é liberalidade, é generosidade, é saber que Ele me dá condições de participar. A semente vem dEle, Ele me dá semente para semear. Amém? Você é livre para fazer com alegria. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Príncipe da paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso,
Jesus, Tu és tudo isso que nós declaramos e mais, sempre mais. Cremos e descansamos e recebemos de tudo aquilo que Você fez. Foi o Teu sacrifício, foi a Tua enfermidade, foi a Tua miséria, foi a Tua pena que repercutiu, reverteu em bênção, em saúde, em prosperidade, em salvação, em perdão para nós. Por isso somos gratos a Ti, para sempre gratos a Ti, Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você já se batizou? Batismo é aliança com Deus. Batismo não é aliança com pastor, não é aliança com igreja, não é mudar de religião. Batizar é fazer uma aliança com Cristo, com Deus através de Cristo. Batizar é falar assim: Jesus, da mesma forma que você se entregou de verdade, manifestou a sua entrega, a de Cristo foi na cruz. Eu quero demonstrar o meu amor por você. Eu quero me batizar nas águas. Aqui atrás dessa parede tem uma piscina com água quente, com roupa limpa, cheirosa, com toalha, com tudo pronto para você. Não é se tornar membro do Sal da Terra, é se tornar um filho de Deus para sempre. Amém? Então, se você quiser, daqui 2 minutos termina o culto. Se você desejar, pastor, eu quero me batizar. Eu creio em Jesus. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Jesus não diz quem crer, for perfeito, que não peca, que é casado, que não fuma, que não... Não! Quem crer. Você crê que Jesus morreu por você? Creio. Você crê que Jesus ressuscitou por você? Creio. Então mostra para Ele a tua fé. Mostra o seu amor por Ele. Amém? Se você quiser, 2 minutos, depois nós vamos batizar ali atrás. O que mais? Tem uns avisos aqui para dar. Posso esquecer não. No mês de março, que vai ser a primeira segunda de março, todas as segundas-feiras, a Thelma, vai estar ministrando aqui na igreja. Acho que ela vai convidar outras pessoas também, não sei ainda. Não, eu já sei. Vai convidar outras pessoas, outras irmãs aqui da igreja, para ministrar. Uma palavra de mulher para as mulheres. E vai ser bacana. Mulher de 13, 14, 15 anos até os 115. Pode vir. Vai ser bênção na sua vida. De graça, a partir da segunda-feira do mês de março. Serão 4 segundas-feiras, 7h30 da manhã. Vem aqui que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Esse CD aqui é nosso, aqui da nossa igreja. Tem 50 ministrações, 50 ensinos. Custa simplesmente 50 centavos. E é para você comprar, para edificar a sua vida, para você evangelizar pessoas, para você ser um ganhador de almas. Amém? Tem coisas que eu faço e você não faz. E coisas que você faz que eu não faço. Por isso é um corpo. É o corpo de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Jesus, Tu és maravilhoso. Te louvamos porque o Senhor nos deu nova vida. E uma nova vida perdoada, sem dívida. Uma nova vida em Ti. Uma vida que nós temos acesso à saúde do Senhor, à riqueza do Senhor, à paz que o Senhor tem para nos dar, o perdão eterno que o Senhor tem para nos dar. Que você e eu nunca venhamos a nos esquecer de nenhum dos benefícios de Jesus. No nome de Jesus, que você tenha uma semana espetacular. Amém? Uma semana do céu na tua vida, de experimentar coisas maravilhosas de Deus, porque é isso que Ele tem para a sua vida. Até quarta-feira ou sexta-feira, 8 horas da noite. Deus seja louvado em sua vida. Você que quer batizar, pode vir para cá. No nome de Jesus, amém.